E aí, jovens vencedores, tranquilos? Vamos para mais um vídeo? Dessa vez em Gênesis capítulo 48, nós já estamos terminando o livro. Hoje nós vamos falar sobre a bênção dos filhos de José, a bênção de Jacó aos filhos de José. Vamos lá, em Gênesis 48, no versículo 9, diz assim: José respondeu ao seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Bom, depois que todos foram para o Egito, já haviam se reconciliado, toda a família, toda aquela alegria. Jacó, então, percebendo que ele estava para morrer, agora com o nome Israel, lembra? Ele chama, então, José e seus filhos para ele dar, então, a bênção da primogenitura. Se você for parar para pensar, Jacó, e Israel chamou José e não Rúben. Rúben era o primogênito. Mas lembra que Jacó tirou a bênção dele porque ele havia desonrado o pai com alguns pecados que ele havia cometido. Então Jacó escolhe que fosse José. E ele manda então chamar os netos dele, Efraim e Manassés, que eram os filhos de José que ele teve ali no Egito. E ele chama eles para dar essa bênção. E quando ele vai dar essa bênção, veja lá o que acontece. Olha ali, no versículo 14 até o 16, diz assim: mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. Olha que interessante. O que acontece é como se os dois meninos estivessem aqui e Jacó, então, Israel, trocasse as mãos, ele cruzasse as mãos para fazer a bênção. Como de costume, sempre o filho mais velho receberia a bênção da primogenitura, era uma bênção mais estendida, dobrada, era uma bênção para toda a sua geração, e ele receberia então mais bênçãos, coisas melhores, como um filho mais velho tinha esse direito. Porém, Jacó inverte isso e dá a bênção da primogenitura para o mais novo, e não para o mais velho. Efraim fica com a bênção, Manassés fica com uma bênção secundária. Porém, Manassés era o mais velho. Você entende o que aconteceu aqui? Então, por que Jacó quis fazer isso? É interessante que essa inversão de bênção, ela é a quinta vez que acontece só no livro de Gênesis. Deus inverte a ordem de nascimento. Por exemplo, Abel e Caim. Deus preferiu Abel a Caim, e Caim era mais velho. Isaac e Ismael. Deus preferiu a Isaac do que a Ismael, e Ismael era mais velho. Jacó e Esaú, Deus preferiu a Jacó do que a Esaú, e Esaú era mais velho. José e Rúben, Deus preferiu a José do que a Rúben, sendo Rúben o mais velho. E aqui, Efraim e Manassés. Isso aconteceu várias e várias vezes. E quando a gente começa a parar para pensar sobre essa história, primeiro que Jacó, ele estava próximo a morrer, Israel, eu sempre falo Jacó, mas agora na história você entende, que Jacó é Israel, ele mudou de nome. Israel, então, ele estava no momento ali para morrer, e ele pede ao seu filho José: olha, me leva de volta para a terra prometida, para a terra dos nossos pais, porque eu quero ser enterrado lá. Ele estava bastante preocupado com que o seu funeral fosse perto dos seus pais e não no Egito. E eu fui pesquisar um pouquinho o que significa isso. Warren Wiersbe diz assim: o desejo de Jacó era que seu funeral fosse um testemunho claro de que ele não era um egípcio idólatra, mas sim um crente no verdadeiro Deus vivo. Ele estava preocupado com o testemunho que ele ia dar, até mesmo na sua morte. E diante disso, diante daquela perspectiva de morrer, de passar a bênção para frente, ele chama os filhos de José e ele faz essa troca, assim como Deus havia trocado e dado a bênção para ele, mesmo ele não sendo o filho mais velho, mas sim Esaú. Mais para frente nós vamos ver que as tribos de Israel, elas se dividiram um pouco. Se dividiram em dois reinos, se você for lembrar, o reino de Israel e o reino de Judá. E mais para frente seria chamado o reino de Efraim e o reino de Judá. As duas vertentes, as duas linhas do povo de Deus. Mais para frente ainda, esse povo de Efraim iria se dividir tanto a ponto de haver uma espécie de uma diáspora, que é uma divisão, é um espalhar das pessoas. E elas começaram a servir outros deuses, a se misturar com outras culturas, a ponto de serem chamados, na época de Jesus, de gentios. Que são os gentios, aqueles que não são judeus, ou seja, que vieram da tribo de Judá. Interessante a gente pensar sobre isso, eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que significa cada uma dessas coisas, mas os gentios somos nós, eu e você, se você não for judeu, nós somos gentios.
né? Nós nos desviamos, nós saímos então daquele povo que recebeu primeiramente a revelação de Deus, e nós nos misturamos com outras religiões, com outros povos, com idolatrias. Todos nós, de alguma forma, somos gentios, no sentido espiritual da coisa. Nenhum de nós, após haver recebido a revelação de Deus, nos rendemos completamente a Deus, mas fomos inimigos dele. Então, em algum sentido, nós somos a Efraim espiritual, né? Nós estamos separados de Deus. Só que mesmo assim, através de Jesus Cristo, que veio primeiro para os judeus e depois para os gentios, fomos escolhidos por Deus, mesmo não sendo os primogênitos, mesmo não sendo os primeiros. Assim como Efraim não era o primeiro, ele recebeu uma bênção da primogenitura. E nós recebemos a bênção, a maior bênção que poderíamos receber, mesmo sem merecer, que é a bênção da salvação pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mais uma vez, Efraim não merecia a maior bênção. Assim como Jacó não merecia, assim como Isaac não merecia, assim como José não merecia, assim como Abel não merecia. Mesmo assim, nós imerecidamente recebemos a bênção, porque Jesus Cristo a deu de graça a nós. É interessante a gente pensar nisso, né? A questão de Jesus estar presente tanto no Antigo como no Novo Testamento. A gente pensa no Novo Testamento, mas não tinha Jesus? Tinha sim. Tudo estava sendo preparado para a sua vinda e tudo aponta para Ele. A Bíblia ela é cristocêntrica e ela estava avisando aqui que nós somos como se fôssemos Efraim, que não somos o filho mais velho, mas recebemos a bênção pela graça de Deus. Deus te abençoe e falou!